O brincar. O brincar é tão importante para a criança como o trabalho é para o adulto. O brincar para a criança é treinar para ser adulto. E as brincadeiras folclóricas, essas são de lembrança, são de histórias. Quando a gente senta em roda e começa a lembrar da nossa infância, muitas vezes o melhor brinquedo não era aquele comprado na loja. O melhor brinquedo era aquele que a gente fazia, que a gente construía e que dava para todo mundo brincar. E são tantas brincadeiras: pula-corda, amarelinha, esconde-esconde, perna de pau, peteca, cabo de guerra e, dentre elas, o carrinho de rolemã. Descer a ladeira com aquele carrinho feito por nós, por nossos pais, por nossos tios ou até mesmo por um vizinho, era a grande farra. E a gente esperava o dia de sol para descer a ladeira com o carrinho de rolemã. Era dessa forma que a gente se desenvolvia. A gente desenvolvia a coordenação motora, o ritmo, a lateralidade, a noção de espaço e tempo, na representatividade do adulto. Mas hoje, na sociedade urbanizada, industrializada, as brincadeiras tradicionais perderam espaço. Hoje é muito difícil ver uma criança descendo a ladeira com um carrinho de rolemã. Este trabalho tem a intenção de retomar todas essas lembranças através desse brinquedo tão singelo. Este trabalho tem a intenção de retomar as brincadeiras tradicionais. Monte você, na sua casa, o seu carrinho de rolemã. Hora de brincar, hora de colocar a mão na massa, hora de fazer o carrinho de rolemã. Olá, que tal sabermos um pouco mais sobre a origem do carrinho de rolemã antes de começar a sua construção? Não se sabe ao certo, mas ao que tudo indica, os primeiros exemplares foram construídos em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, no final da década de 60 e começo da década de 70, porque foram essas as primeiras cidades a terem ruas asfaltadas e topografia íngreme. O rolamento de esfera, mais conhecido como rolimã, era obtido em oficinas que faziam manutenção dos carros da época, e a madeira de sobra de caixotes e tábuas utilizadas em obras. O carrinho de rolemã geralmente era construído de madeira e rolamento de aço, para a disputa de corridas, geralmente em descidas asfaltadas e lisas. A construção de um carrinho é geralmente fácil e artesanal, feita com ferramentas simples, que podem ser encontradas em qualquer residência, como martelo e serrote. Bom, depois de garimpar o material para a construção do carrinho, é hora de fazer a limpeza. Retirar todas as impurezas, resto de terra, cimento, todas essas sujeiras. A gente precisa fazer um lixamento, né, para poder tirar toda essa sujeira, deixar a madeira limpinha para a gente poder fazer o corte e a montagem do carrinho. No caso aqui, eu usei um disco de lixo adaptado na furadeira para poder acelerar o trabalho. Bora lá então. O Anderson, fala pra gente o que precisa para fazer um carrinho de rolemã. Bom, primeiro a gente vai precisar de uma tábua de 1 metro de comprimento por 30 centímetros de largura. A gente vai precisar também de dois sarrafos para poder fazer o eixo traseiro. Nós vamos precisar de um sarrafo de 4 por 60 para poder fazer o eixo dianteiro. Um pedaço de madeira para poder fazer o assento, o encosto do assento. Esse aqui tem 15 por 30. Mais 2 pedaços de madeira de 35 por 12 para poder fazer as laterais do carrinho de rolemã. E o não menos importante, mas também fundamental, os 4 rolamentos que vão ser as rodas do carrinho.
Vamos retomar um pouquinho, Anderson? Onde é que você foi buscar todo esse material? Assim, o que é importante? Porque às vezes as pessoas não têm esse material em casa. E aí como é que faz? Os rolamentos, né, o conhecido como rolemã, a gente pega em ferro velho, oficina mecânica, que isso aqui é material de descarte que é utilizado em carros. Ou se você preferir, você pode ir até uma loja de peças automotivas e comprar os rolamentos novos também. Mas na maioria das vezes, e na minha infância também, desde que eu lembro do carrinho de rolemã, a gente vai buscar em ferro velho ou em oficina mecânica porque sai de graça. As madeiras, isso aqui são sobras de construção, tábuas de construção, que a gente pega ou na construção que o pai sobrou da construção da casa da gente, ou de um vizinho, do tio de um parente, ou na rua, nos terrenos baldios, nas caçambas, a gente sai por aí procurando e vai achando o material que precisa. Sempre material de descarte, que é o que a gente fazia na época, saía pela rua procurando madeira e rolamento para poder fazer. E isso hoje é muito importante, a gente lembrar para as pessoas, né? Que na verdade com esse desmatamento todo, com esse processo todo que a gente está vivendo e com esse desequilíbrio climático que a gente está vivendo, é muito importante então a gente reaproveitar as coisas, né? Sim. O mais importante é a gente não criar resíduos, né? Mas já que criamos, então que aproveitemos ele de outra maneira. Sim, da melhor forma possível. Bom, a gente também vai precisar de algumas ferramentas, assim, o básico de ferramenta que quase toda casa tem, que é um serrote, que pode ser de vários modelos, o serrote, né? Esse eu uso dessa forma aqui. Uma furadeira, para a gente poder furar, para poder colocar o eixo dianteiro. Lixa, eu uso essa aqui adaptada na furadeira, mas se você não tiver, você pode usar a folha de lixa normal para você fazer o lixamento na mão, até para poder tirar a ferpa, não deixar nenhuma ponta de madeira para poder machucar a mão quando a gente estiver andando. Nós vamos usar também esquadro para poder cortar as madeiras no esquadro. Aqui no meu caso eu já cortei todas as madeiras na medida, já fiz um lixamento prévio, né, até para o vídeo não ficar muito grande. Né. A gente vai usar também lápis, trena ou fita métrica, não sei como chama aí na sua região, de quem está assistindo. Vamos precisar também de martelo, parafusos e pregos. Beleza. Mas eu lembro que lá na minha infância a gente não tinha assim furadeira em casa, essas coisas todas, e a gente se arrumava. Dá para se arrumar sem essas coisas também? Com o mínimo, assim? Qual que é o mínimo de coisas que a gente pode ter? O mínimo que a gente pode ter é martelo, serrote, a fita métrica para medir e prego. Beleza, com isso a gente consegue dar conta de um carrinho de rolemã. Consegue. Bora lá então fazer o carrinho agora? Vamos fazer. Bom, primeiro a gente vai fazer a base do carrinho. Então a gente vai pegar a tábua de 1 metro por 30 centímetros. Vamos medir de uma extremidade 40 centímetros e marcar. Depois vamos achar o centro da tábua na parte da largura, né? Que no caso 30, a gente vai achar o centro, que é 15. E a gente vai marcar 10 centímetros no centro, 5 para cada lado, para que a gente possa fazer a ponta no nosso carrinho. Depois é só serrar na marcação diagonal que você fez. Agora vamos juntar os dois sarrafos de 40 centímetros para poder montar o eixo traseiro. Essa união pode ser feita com prego ou parafuso. Depois de feita a união dos sarrafos, você vai marcar das extremidades 3 centímetros de cada da ponta para o centro, que aí vai ser o local onde a gente vai diminuir o diâmetro do sarrafo para poder encaixar os rolamentos. Depois de reduzida a ponta do sarrafo, você vai encaixando, vai testando o rolamento até ele encaixar. Tem que entrar bem justo.
Devemos fazer isso nas duas pontas do eixo. Agora vocês estão vendo uma outra maneira de reduzir a ponta do eixo para poder encaixar o rolamento. E o mesmo processo você vai fazer para o eixo da frente. Montado o eixo dianteiro, agora é hora de colocá-lo na base. Primeiro você vai identificar o centro do eixo para fazer a furação e com a ajuda de uma furadeira e com a broca na medida do parafuso que você tem, você vai furar o eixo dianteiro. E em seguida apoiá-lo sobre a base na marcação que você havia feito lá no início e também furar a base do carrinho de rolemã. E agora chegou a hora de montar o eixo traseiro. Você pode colocá-lo na extremidade da sua base, ou como eu fiz aqui, marquei 10 cm da extremidade e fixei o eixo traseiro. Você pode utilizar prego ou parafuso, como eu utilizei aqui na imagem. Essa aqui é a forma do carrinho raiz, né? Básico, né? Só com os eixos e com a base. Mas aí a gente pode implementar ele, colocar laterais com assento, os freios, né? Aqui também vai os freios e um apoio para você segurar também. A gente vai fazer agora. Agora a gente vai fazer o assento e os freios do nosso carrinho. Começando pelo assento, nós vamos pegar aquele pedaço de madeira de 13 por 30, mais dois pedaços em forma de triângulo de 15 por 15. Vamos juntar a base do assento nos dois triângulos, parafusando ou pregando. E depois vamos juntar esse assento na base do nosso carrinho. Para fazer o freio, nós vamos pegar aqueles dois sarrafos de 30 cm por 4 cm de espessura. Vamos arredondar as pontas para tirar os cantos, para ficar mais fácil para poder pegar com as mãos na hora de frear. E vamos fixá-lo na base do nosso carrinho.
pronto o nosso carrinho de rolemã. Agora é só festa. Na madeira, ladeira abaixo.